Estou no ar. Saúdo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É neste nome que eu vou, neste dia, falar da palavra de Deus novamente. Então, depois de uns dias que eu fiquei fora, foi sábado passado que eu estava em Natal, Rio Grande do Norte, mas lá eu fiz também um vídeo e coloquei no YouTube. Agora estou aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a cidade onde eu moro. Para aquelas pessoas talvez que vão assistir a primeira vez, E o meu nome é Deumilton Giaretta. E eu faço como está lá na palavra, na armadura de Deus, aí Paulo falando de Efésios, que nós somos embaixadores da palavra do Senhor. Então, neste momento, eu quero levar a palavra dizendo assim, 3 tipos de morte nas Escrituras. São 3 tipos, da morte, que são a morte, física, e temos a morte espiritual, e temos a morte eterna também, Eu vou explicar uma por uma. Então começamos primeiramente, lendo lá em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 5, que diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, a primeira a morte física, a separação do homem interior do corpo. Então lá em Tiago, no capítulo 2 e no versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Agora a segunda, a morte espiritual, separado de Deus por causa do pecado, Tem uma separação de Deus, por causa do pecado. Também lá em Isaías, no capítulo 59 e no versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e vosso pecado encobre seu rosto de vós, para que não vos ouça. Também lá em Mateus 8, o capítulo 22, o versículo, Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultarem seus mortos. Também lá em Colossenses 2, o capítulo, e 13 o versículo, quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Também lá em 1 Timóteo 5, capítulo 6, o versículo, mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Aqui está se referindo, lá em Timóteo, Paulo falando, dizendo assim, as mulheres, como viúva e como pessoas que elas estavam, vivendo nos deleites, nas coisas, viva, ela estaria morta porque estava cometendo pecados, Então vamos a número 3 agora. Morte eterna.
separação eterna de Deus, porque o homem escolheu permanecer separado de Deus em pecado. Veja bem, essa morte é uma morte eterna, para sempre, né? Lá em Mateus também, 10, o capítulo 28, versículo. Ela é chamada de segunda morte, ou segunda separação de Deus. Também lá em Apocalipse, 2, o capítulo, 11, o versículo. Também em Apocalipse 20, o capítulo 14, o versículo. Também novamente Apocalipse 21, 8. Não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Em toda a Bíblia, a morte significa separação do propósito para o qual alguém foi criado. Nunca a aniquilação e a extinção do ser. A morte física é a separação do homem interior do corpo. Somente o corpo morre nesta hora, voltando ao pó. Então a morte, esta morte somente é o corpo, né? Morte vai ao pó, volta ao pó. Mas a alma e o espírito permanece eterno. Como está lá em Gênesis, aqui, Gênesis 3, o capítulo 19, o versículo. O espírito e a alma são imortais, jamais morrem, imortais. E então no pecado ou na possessão da vida eterna em Cristo, na hora da morte física. Em ambos os casos, eles continuam conscientes, seja no céu ou no inferno. Veja, né, nossa lícita consciência, seja no inferno ou no céu, né? Vice-versa. Mas lá então, em 1 Pedro 3, o capítulo, e 4, o versículo, como também em Lucas 12, o capítulo, 5, o versículo, como também novamente em Lucas 16, o capítulo, 23, o versículo, né? Então, tem mais explicações, além de tudo isso que eu já falei, né? No inferno, estando em tormento, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Veja, né? Como ele viu Abraão e Lázaro. Então quer dizer que a consciência, tanto no inferno quanto no céu, nós temos uma consciência lícita, não more nossa alma, não more nosso espírito, somente o corpo volta ao pó. Essa é a grande realidade da palavra de Deus, a grande verdade, o grande ensinamento que Deus nos deixou, para nós estar firmado na promessa, na palavra, na salvação e na eternidade. Como é maravilhoso nós poder ver os exemplos da nossa morte, né? Chamada como morte física, a nossa partida, né? Ou a nossa transformação daqui para o nosso destino eterno, né? Então, nós temos muito de que nós analisarmos, pensarmos e vendo o caminho perfeito que nos conduz e nos leva a Deus, ou outro caminho que nos vai a passos largos para o inferno. Céu ou inferno, não há um meio termo, né?
ou é um ou é o outro. Então todos nós dizemos assim: eu creio em Deus, Deus é único e assim por diante, é o mesmo de todas as igrejas. Sim, ele é o mesmo, mas ele deixou a palavra, que a palavra é o próprio Deus, inspirada, e é a palavra falada para esses homens que falaram, e ela permanece. Nós vamos ser julgados por a palavra, ou por aquilo que vivemos e somos. Então, que nós possa fazer o melhor. E o meu desejo é que cada um que vai ouvir e assistir, possa Deus acrescentar mais na sua vida, mais daquilo que eu estou falando. Então eu vou encerrando com uma oração, agradecendo a Deus e Pai novamente por eu poder estar fazendo esse vídeo, colocar no ar, que as pessoas que estão ouvindo e assistindo no canal possam ricamente ser abençoadas com a palavra de Deus, com o verdadeiro procedimento, e que seguem dia após dia aprendendo e vivendo aquilo que está na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.